Então, apresentando o case UX Analytics, qual carro chega mais? Felipe, vem aí. E o Lucas. E o Lucas. E aí, pessoal, bom dia. Eu acho que o pessoal gostou de saber que eu torço pro Fluminense, hein? Senti aqui um burburinho. Tem um segredo para contar para vocês. O Lucas, ele na verdade é um super-herói. E ele foi convocado para uma missão de última hora aqui na nossa tecnologia. O Lucas não pôde comparecer, mas a gente vai tocar aí. Beleza, pessoal? Vou começar aqui fazendo uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa com cada um de vocês aqui, hoje no auditório. Tá? Eu vou aproveitar esses 10 minutos para conversar com cada um de vocês, porque eu estou montando um aplicativo, é uma plataforma de rock and roll. Eu acho que eu não vou ter muito tempo para conversar com cada um de vocês, e eu acho que nem todo mundo aqui gosta de rock, né? É bem provável que tenha muita gente que curta mais o sertanejo, né? Então, quem é que já passou por isso? Eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso falar com as pessoas, eu tenho pouco tempo. A gente passou por isso na estruturação do Qual Carro. O Qual Carro, ele surgiu como um problema, como uma hipótese. E qual que era a hipótese? As pessoas, quando vão comprar carros, elas têm uma jornada dolorosa, uma jornada difícil. Elas têm muitas dúvidas no momento da escolha de um carro. Elas não sabem que carro comprar e também não sabem que modelo escolher. Elas procuram conselhos de amigos, desconfiam dos vendedores, têm medo de fazer um mau negócio. Essa é a jornada de quem compra um carro. Muitas vezes elas nem sabem se o seguro vai ser bom, se o carro é econômico, ele combina comigo, combina com o meu perfil. E aí o Qual Carro surgiu para vir ao encontro dessa necessidade, para tentar resolver esse problema. E aí o programa de inovação Inova Junto uniu esses 5 caras, cada um com a sua habilidade, né? Cada um com a sua habilidade particular, tanto que o Lucas hoje ele está lá, Peter Quill, resolvendo esse problema. Reuniu esses 5 caras para tentar resolver essa missão. E esses 5 caras se sentiram super-heróis, né? Vamos lá, vamos resolver, vamos encarar isso de frente, né? E como que a gente faz isso? Por onde que a gente começa? A gente começa pelo começo. A verdade está lá fora, é o que a gente aprende no Labs, a verdade está lá fora. Então, a gente sabe, desenvolvendo produtos, que não se desenvolve o produto sentado no escritório, sentado numa sala. A gente tem que ir para o mundo, tem que falar com as pessoas, tem que entender a necessidade e a jornada das pessoas. E foi isso que a gente foi fazer. A gente estava falando de quê? De carro, né? Então, o melhor lugar em Brasília, a gente imaginou, cidade do automóvel. Cidade do automóvel maravilhoso, né? Um ambiente lá fantástico, né? Cheio de lojas, de carro, revenda, vendedores, pessoas comprando carro. A gente pegou, né, o nosso carro, entramos os 5 lá, vamos para a cidade do automóvel. Montamos lá um questionário bacana e caímos na estrada. E aí o que aconteceu quando a gente chegou na cidade do automóvel? Aconteceu isso. A gente chegou lá em plena seca, né? Brasília, há uma semana atrás, essa jornada começou há 1 ano, então a gente chegou no meio da seca, a gente ficou 2 horas rodando na cidade do automóvel, tentando achar pessoas, a gente conseguiu entrevistar 10 pessoas, só que a maioria delas eram vendedores, e os vendedores ficavam assim até... recebiam a gente bem, quando viam que a gente não estava comprando o carro, eles ficavam meio desapontados e não ficavam tão felizes assim. Então, o que a gente ia fazer com isso? A gente estava ali tendo que entregar, né, um MVP em pouco tempo, pouquíssimo tempo, e a gente não sabia o que fazer. A gente estava ali tendo que achar respostas rápidas. E aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou no Labs, a primeira coisa que a gente ouviu foi: vocês agora estão numa startup. Esqueçam que vocês estão no Banco do Brasil. Ajam como uma startup, pensem como uma startup. Eles nos provocaram nesse sentido, e aí já na segunda sprint, no Labs, foi apresentado um desafio pelo nosso PO na época. O nosso PO falou: vamos jogar isso na rua, vamos lançar o aplicativo, vamos publicar isso lá na Play Store. A gente ficou, cara, tá louco, né? Vamos tomar a flechada, vamos tomar 1 estrela lá, mas beleza, vamos para o jogo, vamos arriscar.
Quanto mais rápido a gente arriscar, mais rápido a gente falha e mais rápido também a gente consegue escutar as pessoas. Então, essa foi a primeira versão do nosso Qual Carro. Uma lista estática, mas a gente ficou bem feliz, porque a gente descobriu, já na segunda sprint, já conseguiu botar isso no ar. E aí, isso aqui é um diálogo real, né? A gente conversou lá e falou, tá feinho, mas está funcionando. Evolução interativa, evolução interativa. E vamos começar a ouvir o nosso usuário. Vamos ter vergonha desse primeiro MVP, sim, mas orgulho de que a gente conseguiu rápido conversar com as pessoas. E aí, como é que a gente conseguiu começar a ouvir? Qual que era a necessidade ali de ouvir as pessoas? A gente ouviu as pessoas através dos dados. A gente começou, sim, a medir ali, naquela solução que a gente colocou na rua, se o nosso modelo estava calibrado, se não estava, se a gente estava recomendando um carro legal. Mas o mais interessante foi a gente começar também a perceber o comportamento do usuário em relação ao que a gente estava disponibilizando de feature, né, das features de UX que a gente estava desenvolvendo e colocando na mão deles. Muitas foram utilizadas, muitas foram inutilizadas. A cada 2 semanas, a gente lançou uma nova versão do aplicativo e foi colocando na rua essa nova versão. Essa nova versão sempre era baseada com o comportamento do usuário da sprint anterior. E assim desenvolveu mais de 30 versões do Qual Carro, sempre iterando e ouvindo o usuário por meio dos dados. A gente descobriu, usando o Analytics do Firebase, muitos dados interessantes em relação ao perfil dos nossos usuários. Alguns confirmaram hipóteses que a gente tinha quando a gente estava sentado lá no Labs e outras descartaram essa hipótese. Por exemplo, nosso público, o público masculino, grande maioria de usuários do aplicativo, um público bem mais jovem. Em compensação, as mulheres que usavam o aplicativo variavam numa faixa etária um pouco maior, de 25 a 34 anos. A gente também observou que muitos deles confirmaram personas que a gente tinha estruturado, que a gente tinha formado no momento que a gente estava lá na garagem. Por exemplo, amantes da tecnologia, pessoas que são ligadas em esportes e veículos. Elas confirmaram personas e a gente identificou ali 3 perfis distintos de comportamento desses usuários, né, dessa solução. A gente realizou testes AB. Olha que interessante que a gente teve de resultado aqui nesse teste AB. A gente tinha dois conjuntos de imagem. A gente jogou rapidamente 2 versões do aplicativo na rua. E a gente percebeu que esse conjunto aqui de imagens gerou um engajamento muito maior dos nossos usuários. Mais usuários clicaram em simular, mais usuários clicaram em contatar um vendedor. E por quê? Depois, pensando, a gente falou, realmente, isso aqui parece bem mais profissional do que aquilo ali. Então, eu consigo trazer uma credibilidade maior. E isso a gente leu pelos dados. A gente tinha algumas escolhas também que não eram só de componentes gráficos. A gente tinha escolhas de features. O que eu vou priorizar? O que eu vou desenvolver? E a gente colocava isso muitas vezes na mesa, a gente quebrava o pau lá no time, né, porque o time estava o tempo todo junto. Então, a gente quebrava o pau muitas vezes para definir o que seria desenvolvido. E o que a gente fazia? Botava na mão do usuário, teste AB. O usuário revelava aquilo que era mais importante para ele. Isso é um caso bem interessante. A gente não tinha previsto inicialmente usar o search. A gente partiu da premissa que a gente ia dizer para o cara o carro que ele ia comprar. Não era ele que ia falar para a gente. E os usuários começaram a dar sinais de que eles queriam comparar um modelo, eles queriam buscar um modelo que eles já tinham escolhido para saber se aquele modelo era bom, se era aderente ao perfil dele. E a gente desenvolveu essa feature baseado no que o usuário começou a dar de recado para a gente. Ele queria ter o poder de escolha na mão. Não só a gente recomendar um melhor carro, mas ele também queria comparar uma decisão que ele já tinha tomado previamente. A gente chegou a descartar features e mudar outras, por exemplo. A gente desenvolvia e descartou, por exemplo, a lista dinâmica, que a gente fez bem semelhante ao que o Netflix faz. E o que a gente aprendeu com isso? Desapego às nossas ideias. A gente não podia ficar apegado ao que a gente achava, a gente tinha que ouvir o usuário. A gente coletou informações em tempo real. A gente sabia o comportamento do usuário em tempo real.
A gente não descartou as técnicas tradicionais de design research. Pelo contrário, a gente aliou ao que a gente aprendeu com os dados, as técnicas de pesquisas que a gente precisa para ouvir o usuário. A gente enxergou que o design é complementar aos dados, que são ferramentas complementares que caminham juntas. E o que a gente aprendeu no final das contas? Que esse time de super-heróis aqui, na verdade, eram 5 caras normais que sabiam que se eles não tivessem o poder aí na mão do usuário, nada aconteceria. E essa é a declaração do Antônio. Isso aí, obrigado.